Olá pessoal, prazer gravar um vídeo aqui para vocês. O meu nome é Marcelo Rodrigues, eu sou mental coach para o futebol, especialista em filosofia clínica e como eu gosto de simplificar o discurso, eu sou um motivador de grupos e também do atleta individual. Hoje eu vou gravar um vídeo especial sobre uma grande conquista de um grande clube do futebol brasileiro, o Coritiba. E não à toa, na falta de uma camisa do Coritiba, se tiver aí algum torcedor do Coritiba que queira me presentear com uma camisa do Coxa, após esta minha palestra, eu agradeço, enfim. Então, não à toa eu estou aqui de verde, tá? Para representar um pouco as cores do Coritiba. E eu quero falar um pouco do Campeonato Brasileiro de 1985. No dia 31 de julho de 1985, numa final inesperada por todos entre Bangu e Coritiba, com um público de mais de 90 mil pessoas no Maracanã, o Coritiba sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez. E eu esclareço que eu não sou torcedor do Coritiba, e sim um amante do futebol. Então eu vou contar um pouco os bastidores do que este título significou para mim. À época, eu tinha 10 anos, estava em vias de fazer 11 anos e já me percebi apaixonado pelo futebol. Nós não tínhamos todo este cardápio de transmissões que temos hoje em dia. Mal passava um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Estadual, e a Band transmitia aos domingos uma partida do Campeonato Italiano, 11 horas da manhã, hora do almoço. E muito do que eu aprendi do futebol foi assistindo aos melhores momentos no Globo Esporte, da TV Globo. Então, um garoto com 10 anos, eu não tinha aparelho de televisão em casa, me virava com um radinho de pilha, e na cidade onde eu morava, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, bem interiorana, chamada Rio Espera, eu ficava limitado à questão do visual, né, a assistir ao Globo Esporte, onde eu ia assistir em uma padaria na minha cidade, porque, como eu disse, eu não tinha televisão em casa. E como este título significou para mim? O porquê esta minha homenagem ao Coxa? No ano passado, fazendo uma apresentação com o meu colega argentino Eduardo Sarreri, o Eduardo Sarreri, pessoal, ele vem a ser o autor do livro O Segredo dos Teus Olhos, que, vertido para o cinema, rendeu o Oscar de melhor filme para este filme, não é? Adaptado do livro do Eduardo Sarreri. E o ano passado, numa palestra com ele, onde eu tive a honra de dividir uma mesa com ele, ele me falou algo, ou falou algo para o público, que me chamou bastante atenção.
ele que é um torcedor do Independiente de Avellaneda, da Argentina. Vou me policiar aqui para não falar espanhol, porque eu vou pegar uma palavra e aí o ritmo vai, enfim. Mas ele que é um adepto, um torcedor do Independiente, disse que as memórias da infância, elas retêm mais. E através desta frase, eu lembrei exatamente deste enunciado dele. Então, por que o Campeonato Brasileiro de 1985 me marcou muito? Porque talvez eu estivesse deslumbrado com o futebol em si, com aquelas primeiras vivências. Eu não vou revelar aqui o time para o qual eu torço, tá? Porque principalmente hoje que eu trabalho para alguns clubes, então profissionalmente eu não penso que é adequado, enfim. Mas vamos lá. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro de 1985 propriamente dito. Eu lembro, e pessoal, eu não vou recorrer aqui eu vou recorrer aqui apenas à memória, tá? O meu melhor Google é a memória. Se eu estiver errado, vocês, por favor, aqui nos comentários, vocês me corrigem, porque eu não sou o dono da verdade, a lembrança pode falhar, mas eu lembro que na fase final do Campeonato Brasileiro de 1985, a fase final constavam de 4 grupos, onde num grupo havia o Atlético Mineiro, o CSA de Alagoas, a Ponte Preta e o Guarani de Campinas. Numa outra chave estavam o Flamengo, o Bahia, o Ceará e o Brasil de Pelotas. Na outra chave estavam o Corinthians, o Coritiba, o Joinville e o Sport Recife. E no outro grupo estavam Internacional de Porto Alegre, Vasco da Gama, Bangu e Misto. Pois bem, à época, eu criança acreditando que os favoritos iriam vencer, não é? Então, na chave A desta fase final, de classificação final, eu pensei que o Atlético Mineiro era o grande favorito para passar e realmente ele passou na sua chave. Mas na chave do Flamengo, tido como grande favorito, o Flamengo de Zico, que havia voltado da Udinese, do goleiro Figliol, Moser e outros, o Flamengo foi surpreendido pelo Brasil de Pelotas com uma derrota do Flamengo por 2-0. Lembro que o Bira fez 1 ou 2 gols, enfim, e surpreendentemente o Chavante, o Brasil de Pelotas, se classificou neste grupo do Flamengo. No grupo onde talvez o Corinthians fosse o favorito, o Coritiba conseguiu a classificação. E num grupo onde havia o Internacional e Vasco, o Bangu se classificou. Na semifinal, então, da Taça de Ouro de 1985, ficaram Coritiba e Atlético Mineiro e na outra semi, Brasil de Pelotas e Bangu. O confronto, e eu acredito que todos ali já colocavam o Atlético Mineiro como favorito a conquistar o título. Na primeira perna da semi, em Coritiba, Heraldo fez o gol do Coxa, que venceu
ao Galo por 1-0. E na partida de volta no Mineirão, foi num sábado, este jogo não foi transmitido, pelo menos eu não me lembro, eu ouvi num rádio, e o goleiro Rafael do Coritiba, Rafael Camarota, fez milagres. Inclusive, discute-se muito ainda hoje se uma bola num bate-rebate entrou ou não entrou, mas o Coxa heroicamente conseguiu segurar o 0-0. Então o Coritiba foi à final do Campeonato Brasileiro. E na outra perna, o Bangu eliminou o Brasil de Pelotas. Então tivemos a final entre Coritiba e Bangu no Maracanã, ok? E eu lembro até hoje, vamos ver se a memória aqui está boa, ok? Sem Google, o meu Google está aqui, como eu sempre gosto de dizer, viu, pessoal? Aqui não é inteligência artificial, aqui é inteligência humana. Então ela pode errar, tá? Vocês me ajudam aí. Se eu escalei o time da final errado, vocês por favor corrigem aqui. O Coritiba, ele entrou em campo e terminou a partida, a final contra o Bangu, com Rafael Camarota, André, Gomes, Heraldo e Dida. Almir, depois Vavá, Marildo, depois Marco Aurélio e Tobi, Lila, Índio e Edson. Deste time, comandado pelo senhor Enio Andrade, o Dida, ele chegou a figurar em algumas convocações para a seleção brasileira. É um lateral esquerdo que depois teve uma passagem rápida pelo Palmeiras e, se não me engano, pelo Flamengo também. E o Lila era o grande destaque daquele time, e eu me lembro que eu morria de rir dele, porque o Lila, pessoal, vem a ser o pai do Richarlison e do Alexandro, dois grandes jogadores de futebol da nossa época. E o Lila, ele tinha as pernas tortas e ele comemorava os gols fazendo careta. Então ele era meio atarracado assim. Então ele saía fazendo careta, tal, e com as pernas tortas, e enfim, Lila. E o Índio, um grande centroavante, Tobi, camisa 10 do Coritiba, Rafael, um goleiraço. Então, aquela final, o Índio fez um gol de falta para o Coxa, para o Coritiba, e o Lulinha, do Bangu, empatou a partida. O Bangu também era um timaço à época, patrocinado pelo Castor de Andrade, tinha o treinador Moisés, não é? Um grande time também, Marinho, Ado, Israel, o goleiro Gilmar, Baby, enfim. Mas aqui o foco é o Coritiba. Então, ao final do tempo normal daquela final, Coritiba e Bangu e Coritiba 1-1, disputa da prorrogação 0-0 foi para a disputa de pênaltis. Pênaltis muito bem cobrados, só que na sexta cobrança do Bangu, o Ado, ponta esquerda, chutou para fora. E aí o Gomes do Coritiba bateu e fez e sacramentou o título do Coxa. Por que eu falo e lembro com muito carinho deste título? Mais uma vez eu digo, eu não sou torcedor do Coritiba, mas como amante do futebol, respeito toda a história dos clubes do futebol brasileiro, e aí a minha menção honrosa a estes 40 anos do título do Coritiba. O Paraná iria vencer um outro título com o Atlético em 2001. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: eu tenho também, vocês já devem saber, a minha faceta de escritor,
modéstia à parte, sou um escritor reconhecido nacional e internacionalmente, e tenho também a minha editora MPR Edições, que se propõe também a ajudar a contar a história do futebol brasileiro. E depois, pesquisando sobre livros daquela época, eu felizmente, fiquei sabendo do livro do Tobi, do finado Tobi, camisa 10. Ele tem um livro sobre aquela conquista, mas eu faço aqui um chamamento aos ex-jogadores daquele período, aos familiares destes jogadores, a própria SAF do Coritiba atual, para ajudarem a somarem comigo neste propósito de ajudarem a contar a história do futebol brasileiro. E isto fica como uma grande motivação também para os atletas da atualidade, independente do clube para os quais trabalham, para que vocês marquem os seus nomes com conquistas pelos clubes, porque num futuro próximo ou num futuro longevo, alguém estará citando o nome de vocês como heróis, do mesmo modo que eu citei agora os nomes destes campeões pelo Coritiba, pelo Coxa Branca. E fica aqui o meu amor ao futebol. É muito prazeroso trabalhar com aquilo que a gente ama, porque quando você trabalha com uma coisa que você ama, por mais cansativo, por mais desafiador que seja, você não sente que está trabalhando, é sempre um prazer, é sempre um gosto. E eu chamo a atenção de todos vocês para isso, para não esquecerem a história dos seus heróis, dos seus jogadores, daqueles que lhe deram muitas alegrias. Eu lembro que naquela campanha, o Coritiba, na primeira fase, bateu adversários importantes fora de casa, como São Paulo, como Cruzeiro aqui no Mineirão, como Flamengo no Maracanã, venceu o Bahia em casa, venceu o São Paulo em casa também, e conquistou o seu objetivo. Um objetivo até então inédito e que me marcou profundamente, porque garoto com 10 anos, prestes a completar 11 anos, me desculpem, garoto, 10 anos, prestes a completar 11 anos, a minha memória estava fresca e hoje eu vejo 40 anos atrás, ou 40 anos depois, a minha reminiscência deste período de tantas dificuldades na minha vida, mas de grandes alegrias, porque uma criança sadia é aquela que estuda, é aquela que pratica o futebol, é aquela que ama o futebol. E cresceu em mim desde esta época o meu respeito máximo pelo futebol, pelos clubes, pelas instituições, e mal sabia que isto iria me preparar profissionalmente no futuro para que eu pensasse o futebol e não apenas fosse um adepto de um clube apenas, para que eu amasse o futebol. E como eu trabalho com jogadores de várias equipes, a gente vai passando o tempo, a cada trabalho feito, você vai ficando mais racional, não é? E você vai prestando um serviço, amando o futebol, profissionalmente, mas amando o futebol. Então, pessoal,
se liguem neste meu recado, neste final de palestra aqui. Atentem-se, me procurem se vocês desejam escrever as suas respectivas histórias, dos seus respectivos clubes, das suas respectivas trajetórias, porque a minha editora está trilhando também um caminho internacional, a MPR Edições, e vamos registrar aquilo, vamos registrar histórias, conquistas, para que não se percam na poeira do tempo. Então é isto, pessoal, terminando aqui esta palestra. Se vocês gostaram aí do conteúdo, deem aí um joinha, um like, ok? Comentem aqui, se inscrevam aqui no canal, isto é muito importante para o crescimento orgânico do canal, e eu agradeço muito, um a um, os mais de 500 inscritos neste canal, porque ele é um público nichado, ele é um público, é um canal que cresce de modo orgânico, sem impulsionamento, sem pagar robozinhos para dar like, para se inscrever. Então é de coração para coração. Se inscrevam aí, eu peço a vocês. Se vocês gostaram, se eu falhei em alguma informação, deixem aqui as correções, e eu vou deixar aqui embaixo o site do meu trabalho no futebol, tanto na parte da mentoria baseado em filosofia clínica, quanto a dos livros, ok? Parabéns ao Coritiba, parabéns ao estado do Paraná e parabéns a todos os torcedores que ora vibram, ora sofrem, ora riem, ora choram, mas o mais importante é o amor e o respeito que devemos ter por este deslumbramento que para mim sempre foi o futebol. E em especial como brasileiro, o futebol brasileiro. Um abraço, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.